Olá, amados e amadas, aqui quem vos fala é o pastor Marcos, e nesta videoaula vamos estudar Teontologia, aula de número 4, com o tema Os Nomes de Deus no Antigo Testamento. E essa aula vai ser a última aula do nosso ciclo de estudos. Então, amados, você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho, em notificações, marca a palavra todas, para estar recebendo os nossos conteúdos automaticamente. O Criador de todo o universo, ele é muito conhecido como Deus, mas a Bíblia mostra outros nomes além deste nome, que nos fará compreender mais sobre a natureza de Deus e o agir de Deus. Então vamos trabalhar aqui nesta aula somente com o Antigo Testamento. Primeira palavra é a palavra El. Vou colocar aqui na tela. El significa Deus e tem a significação de forte, poderoso, força, poder. Ou seja, El é um conjunto de palavras. Então vou trazer aqui alguns textos bíblicos e nós vamos encontrar algumas palavras para El. Primeiro texto, Gênesis capítulo 33, versículo 20. E levantou ali um altar para Deus. E levantou ali um altar que chamou de Deus, Deus de Israel. Agora vamos encontrar para El outras palavras. Aqui em Gênesis 33, 20, encontramos a palavra Deus. Agora em Gênesis 31, versículo 29, vamos encontrar a palavra poder. Em Isaías capítulo 9, versículo 5, vamos encontrar a palavra poderoso. Ou seja, esse conjunto de palavras para El vai mostrar o Criador, o Eterno, como um Deus forte. Então, ele é chamado de Deus para mostrar que ele é forte e poderoso. Então, a palavra El qualifica Deus como um Deus forte, um Deus poderoso. Outra palavra, Adonai. Adonai significa Senhor, que o qualifica como soberano. E nós, seres humanos, temos que reconhecer a sua soberania, ou seja, ele é o Senhor de tudo que existe, o Deus soberano. Vamos ver aqui em Gênesis 18, versículo 3. E disse: meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Veja bem, o que temos aqui, Senhor e servo. Então, Adonai vai qualificar o Criador, o nosso Deus, como Senhor soberano. Uma observação, para Adonai, nós só temos a palavra Senhor, diferente da palavra El, que tem a palavra que significa forte, poderoso, força, etc e tal. Outra palavra para Deus, outro nome para Deus, El Shaddai. El Shaddai significa Deus Todo-Poderoso. Então, El Shaddai vai descrever Deus como possuidor de todo o poder, tanto na terra como no céu. Vejamos aqui o texto em Êxodo, capítulo 6, versículo 3, na primeira parte. E eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso. Então, nós vamos ver aqui que Deus se mostra aos patriarcas como Deus que domina todas as coisas. Tudo está no seu controle, sob o seu domínio. Então, El Shaddai vai qualificar Deus como esse Deus que tem todo o poder, que tudo depende dele, tudo emana dele, tudo tem que ser a permissão dele, todo o controle é dele. Então, nós estamos estudando aqui que os nomes de Deus vai qualificar Deus, vai mostrar Deus, vai fazer com que a gente possa conhecer melhor o agir de Deus, a natureza de Deus. Outro nome para Deus, que é também um mistério, é o nome Elohim. Elohim é o primeiro nome de Deus que aparece na Bíblia. Veja bem, só que esse nome Elohim está no plural, ou seja, Elohim significa deuses. Vou colocar aqui na tela, para a gente entender melhor, El significa Deus. E nós temos aqui Elohim,
que significa deuses. Então nós temos aqui o in. O in equivale ao nosso S no português. Então El significa Deus, Elohim significa deuses. Eu quero deixar aqui uma observação. Alguns estudiosos dizem que Elohim é o plural de Eloá, então, que é usado para designar uma divindade. Mas até então temos aqui Elohim como plural de El. Então, com relação a significar Eloá, aí vamos deixar para outra aula, uma aula mais delicada. Mas aqui nós estamos estudando que Elohim é o plural de El. Quando Elohim é aplicado ao Criador, ao Eterno, nunca se refere ao plural deuses, não. Fora de contexto. Mas sempre no sentido monoteísta, Deus único, único Deus. Veja bem, a explicação teológica para Elohim é revelada na Trindade Santíssima, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que só depois da chegada de Cristo à Terra que nós passamos a entender. O ser humano, o servo passou a entender. Veja bem, amados, no texto de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Só que na Bíblia hebraica não tem a palavra El, tem a palavra Elohim. Então, esse mistério provavelmente é uma referência à Trindade Santíssima. Era para estar escrito El, né? No princípio criou Deus, Bereshit, Bara, Elohim. Então, nós temos Elohim, a palavra deuses, mas nunca vai se referir ao Deus único. É um mistério. Segundo alguns estudiosos, a maioria esmagadora dos estudiosos, teólogos, acredita que o nome Elohim na Bíblia é uma referência à Trindade Santa, que Elohim é muito usado para os deuses falsos, divindades falsas. Então, o certo seria Bereshit bara El. No princípio, Bereshit criou Deus, bara El, mas nós temos Bereshit bara Elohim. Então, é uma referência à Trindade Santa. Então, nunca vê Elohim quando se trata do Deus de Israel como Deus, e sempre como Deus, mesmo estando no plural. É um mistério que vai estar sendo, uma referência à Trindade Santa, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Temos aqui alguns nomes compostos que qualifica o Deus Criador. Por exemplo, Jeová Jireh, significa o Senhor proverá. Gênesis capítulo 22, versículo 14. Quero deixar também uma observação, porque estudamos aqui que Senhor é Adonai. E por que aqui está Jeová Jireh, significa o Senhor proverá? Porque a palavra Jeová é uma junção de duas palavras. As vogais da palavra Senhor de Adonai no tetragrama, o Yud, Rei, Vav, Rei, que é a única coisa que nós temos com relação ao nome de Deus, escrito nas Sagradas Escrituras. Até hoje o que se achou foi isso aí. Então não sabemos se é Jeová, se é Yahvé, mas Jeová é a junção de duas palavras, que é as vogais de Adonai inseridas no tetragrama. Por isso estamos usando aqui a palavra Jeová. Poderia ser outra palavra, Yahvé ou Javé no português, mas nós temos aqui nomes compostos e estamos colocando Jeová por isso, que Jeová também significa Senhor. Então, Jeová Jireh, o Senhor proverá. Gênesis 22, capítulo 14. Vou deixar aí na tela. Temos Jeová Tessibaote, o Senhor dos Exércitos. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 3. Temos também Jeová Ropé, o Senhor Quessara. Êxodo 15, versículo 26. Eu estou lendo aqui numa forma mais aportuguesada, para que a gente possa entender. Não estou trazendo aquela fonética original, a forma original de se falar, mas para quando ler aqui, fazer uma leitura assim mais literal, mais aportuguesada. Então nós temos também Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Êxodo capítulo 17, versículo 15.
Temos também Jeová Roé, o Senhor é o meu pastor. Salmo 23, versículo 1. Temos também Jeová Tsidkenu, o Senhor é nossa justiça. Jeremias capítulo 23, versículo 6. E para finalizar, nós temos Jeová Chamar, o Senhor está presente. Ezequiel capítulo 48, versículo 35. Então, amados, aqui nós vamos finalizar a nossa aula e o nosso ciclo de estudos. Foi somente um resumo. Claro que tratando-se da teontologia tem muita coisa a se estudar, mas é outra oportunidade com a permissão de do nosso Deus. Então, que Deus abra a porta da revelação, que Deus te dê bastante sabedoria, porque aquele que cresce no conhecimento também cresce na graça. Então, você que gostou, deixa aí o seu like, comente, é muito importante você deixar o seu like, deixar um amém, um glória a Deus, que o YouTube ele vai entender que você gostou da nossa aula, dos nossos conteúdos e vai enviar os nossos conteúdos para outras pessoas, para que a gente possa chegar em lugares onde não podemos chegar presencialmente, que a gente possa chegar através do YouTube, através dessas videoaulas, e todos nós estamos trabalhando juntos. Então, amados, mais uma vez, muito obrigado e até a próxima aula com a bênção do nosso Deus. Shalom, shalom.